Olha essas coisas feias! Pelo incrível que pareça, representaram uma Copa. E desde que os mascotes passaram a ser utilizados, já surgiu tanto bicho mais sinistro que o outro que parece até coisa de filme de terror. Conheça hoje os piores mascotes da Copa do Mundo. Roda a vinheta! E aí, mano, se você vai assistir o jogo da Copa do Mundo do Catar, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar mais esse conteúdo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Em 1990, a Itália foi sede da Copa, e em um país famoso internacionalmente pelos seus grandes criadores, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, não dava para se esperar algo ruim, né? Porém, na hora que o mascote foi divulgado, ninguém entendeu nada. O boneco é formado por vários blocos, cada um variando as cores da bandeira italiana e com a cabeça de uma bola de futebol. Ele recebeu o nome de Ciao, que é uma palavra que significa tanto oi quanto tchau em italiano. A ideia era fazer algo super moderno em comparação aos mascotes que já haviam existido anteriormente, mas o tiro saiu pela culatra. O que era para representar um jogador de futebol pareceu mais um Transformer de cubo mágico. Esse é o mexerião, não. Só que o moderno de 1990 aparentemente é o Minecraft de hoje em dia, porque eram basicamente blocos coloridos e mais nada. Sendo considerado por muitos como um dos piores que já representaram um mundial de futebol. Isso sem falar dos comerciais de divulgação bizarros que apareciam na época. A Copa de 2002 foi a primeira do milênio, e para trazer toda a ideia de algo novo e nunca antes visto, o Japão e a Coreia tiveram a grande sacada de colocarem 3 alienígenas com aparência de amoeba para representar os países asiáticos. Lixo, lixo, super lixo. Os Spheroids, como foram batizados, tinham caras assustadoras e uma animação de gosto bastante duvidoso. O que foi uma decepção para quem estava com as expectativas lá em cima, já que o Japão é responsável pela criação de animes que marcaram a infância do mundo todo. Pô, mano, por que não usaram o Goku como mascote? Ou quem sabe o Pikachu? Certeza que não tinha erro. Porém, produziram esse show de horror, parecendo mais os Teletubbies de Chernobyl. Cada um dos Spheroids tinha um nome, era o Nick, o Ato, o Kais, e é difícil dizer qual é o mais bizarro dentre eles. A Alemanha foi sede da Copa de 1974 e nessa época ela era dividida entre oriental e ocidental, e por isso resolveram criar um mascote que representasse a união das duas partes pelo esporte, e assim nasceram os garotinhos magrelos Tip Tap. Apesar de alguns dizerem que a ideia é que fossem irmãos gêmeos, os dois são bem diferentes entre si e eles nem parecem representar a Alemanha, já que nem as cores da bandeira eles carregam em seus uniformes. A ideia não agradou muita gente na época, pois eles pareciam ser mal desenhados e não tinham muitas cores. Eram apenas 2 meninos usando chuteiras e roupas iguais, com um deles escrito WM na camisa, que são as siglas da Copa do Mundo em alemão, e o outro com 74 por conta do ano em que o evento aconteceu. Nenhuma camiseta do tamanho certo colocaram nos coitados dos mascotes, que ficaram com o bucho de fora. Talvez um dos mascotes mais decepcionantes da lista seja o Striker, que foi escolhido para ser o símbolo da Copa de 94, sediada nos Estados Unidos. Os caras possuem uma tradição gigantesca quando o assunto é mascote, né? Já que as ligas de basquete, por exemplo, sempre tiveram animais bem legais para representar seus times. Mas a história foi diferente para Striker, que não passa de um cachorro caramelo e que está usando um uniforme vermelho, branco e azul, as cores da bandeira norte-americana.
A justificativa é que os cães são animais de estimação comuns no país, mas em que país que não é? Tirando isso, ele não possui nenhuma ligação histórica com os Estados Unidos e poderia ser o mascote de qualquer lugar do mundo. Mano, por que não pegaram, sei lá, uma águia? Faria muito mais sentido. Pelo menos foi nessa Copa que o Brasil conseguiu levar o Tetra, fazendo o Galvão gritar daquele jeito. É Tetra! É Tetra! Os mascotes começaram a serem usados em 1966 e o segundo de todos foi na Copa seguinte, que rolou em 1970 no México. Para ilustrar bem o país, colocaram um menino chamado Juanito, que além de estar usando roupas com as cores da bandeira mexicana, tem sombreiro enorme na cabeça escrito México 70 e uma barriguinha saliente de fora, de quem passou muito tempo comendo nachos e burritos. E a versão action figure conseguia ser ainda pior, mano. A galera não curtiu muito, viu? Pois ele seria uma espécie de estereótipo do povo mexicano. Mas vou te dizer, ele é muito parecido com o atleta, quer dizer, depois que se aposenta, né? Principalmente pelo físico de jogador de sinuca. Em 1978, o país escolhido para acontecer a Copa do Mundo foi o dos nossos hermanos argentinos, e o mascote da vez era o Gauchito. Ele foi idealizado para representar os trabalhadores do campo com um chapéu bem característico e aquele lenço no pescoço. Muita gente achou o mascote muito semelhante ao Juanito, que havia representado o México em 1970, e essa foi uma das maiores críticas que o representante recebeu na época. Já em 2006, a gente pode pensar que as coisas estariam melhores, mas não. Na Copa que se passou na Alemanha, o mascote escolhido foi esse leão chamado Goléu, que não passaria nem para teste de figurante no filme do Rei Leão. Que diabo é isso? Vale lembrar que o primeiro mascote de todos também era um leão, que foi o símbolo da Inglaterra em 1966 e que incrivelmente era mais bonito que essa versão deformada de 40 anos depois. O rosto do Goléu era comprido e meio amassado, mas a cereja do bolo, capaz de deixar qualquer criança sem dormir por 3 dias, era sua fiel companheira, uma bola de futebol chamada Pili, possuída pelo capiroto, que mexia os olhos e conversava por conta própria. Com certeza uma dupla imbatível, pelo menos no quesito estranheza e feiura. Tomara que o próximo leão que aparecer seja pelo menos mais bonitinho, né? Nesse ano de 2022, vamos ter a Copa do Mundo no Catar, e quando eles anunciaram seu mascote, deu muito o que falar. Laeb significa um jogador habilidoso, e sua aparência foi inspirada nos lenços que as pessoas dos países árabes costumam usar na cabeça. Apesar de ter dividido opiniões na internet, Laeb foi zoado por parecer um fantasminha camarada perseguindo todo mundo nos vídeos e imagens em que aparece. Outra comparação foi que ele se assemelha a uma carta de baralho flutuante. Qual sua opinião sobre o atual mascote? Melhor do que muitos ou tão ruim quanto? O que você acha? Eu não acho nada. Na vez em que a Espanha sediou o Mundial em 82, sua escolha não foi um personagem humano e nem um animal, mas sim uma fruta que representasse o país. Assim nasceu o Naranjito. Um detalhe é que ele está vestido com as cores da Espanha e carrega a bola em seu braço esquerdo, dando a ideia de que ele é canhoto. Quando foi divulgado, o mascote foi massacrado e ninguém pareceu ter curtido muito a ideia de uma laranja como símbolo da competição. Eles investiram bastante e colocaram Naranjito em tudo quanto é lugar, mano. Até desenho animado ele ganhou. Porém, nada disso funcionou e todos odiaram o personagem. Eu não mereço isso. Por muito tempo, a fruta cítrica foi motivo de chacota e só depois de anos começou a ser lembrada com aquele sentimento de nostalgia. Porém, a versão live action de 82 continua sendo um pouco bizarra para os fãs do esporte.
O México foi sede da Copa novamente em 1986, e dessa vez o personagem escolhido foi Pique, que também não agradou a todos. Pô, cara, de novo, cara! Seu corpo é inspirado em um tempero típico do país, a pimenta jalapeño, mas algumas pessoas consideraram a figura bizarra e mal desenhada. Junto com as roupas, ele forma as cores da bandeira mexicana, e seu nome Pique vem da palavra picante, que tem tudo a ver com a culinária de lá. Falando sério, eu ainda prefiro Juanito, pois é bem mais engraçadinho. Pimenta eu só gosto mesmo na comida. Tirem as crianças da sala, pois esse é o primeiro mascote das Copas. Misericórdia! Meu Deus! Em 66, a Inglaterra inaugurou uma era onde todas as Copas deveriam ter um mascote, e escolheram um leão e o batizaram de Willy. O que não tem nada a ver com a Inglaterra, pois esse animal nem sequer existia na Europa, se não fossem zoológicos. Tudo bem que é bem antigo e a versão desenhada é até bonita, mas as fantasias feitas do animal não são nada agradáveis. Na verdade, chegam a ser completamente perturbadoras quando são assistidas nos dias de hoje. Eu tenho medo! Bom, apesar de feio, esse leão deu sorte para a Inglaterra, que acabou levantando o caneco naquele ano. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.